podcast sobre nutrição materno-infantil da Unicef. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Duda. Nós somos estudantes de nutrição. E hoje a gente veio conversar sobre um tema super importante, que é aleitamento materno, banco de leite, ordenha. E para isso a gente trouxe duas super profissionais para estar aqui com a gente. A Maria Carolina, ela é nutricionista, com pós-graduação em nutrição materno-infantil e atua lá na Santa Casa de São Carlos há 16 anos. E a Karine Silva, ela também é enfermeira obstetra com pós-graduação em aleitamento e aconselhamento. E ela também faz parte do grupo de profissionais da Santa Casa de São Carlos. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a amamentação primeiro, né, meninas? No conjunto de fórmulas de leite animal, por que a gente deve incentivar e ter um olhar melhor assim, para a amamentação? Então, o leite materno, ele é específico para a criança, né? Então, a gente não pode falar que nunca vai usar uma fórmula infantil. Às vezes, em alguns casos, a gente precisa. Porém, o leite materno, ele é feito para cada fase de desenvolvimento da criança. Uma mãe que tem um bebê prematuro, ela vai ter um leite específico para o bebê prematuro dela. Uma mãe que tem o bebê a termo, ela vai ter o leite específico para aquele bebê. E ele vai amadurecendo conforme o nenê vai se desenvolvendo. Além disso, tem algumas coisas no leite materno que a gente não consegue ter nas fórmulas, né? Que são as partes vivas que a gente fala. Que são as partes dos anticorpos, né? Toda essa parte e também do afeto, né? Que é a criação de vínculo do bebê com a mãe. Essa parte é só mesmo com a amamentação. Então a gente pode dizer que é quase indispensável e insubstituível, né? Em que casos a gente olha para a amamentação e diz, esse caso aqui realmente vamos ter que entrar com fórmula ou enfim, alguma outra intervenção? O aleitamento materno ele é contraindicado em mães que têm um HIV positivo, né? Porque pode passar pelo leite. E as mães que têm o HTLV, que é uma outra doença que contraindica a amamentação. E nos casos em que a mãe é usuária de droga ou ela usa álcool em excesso, né? Então, esses casos são contraindicados a amamentação. Certo. Vocês falaram um pouquinho dos benefícios para o bebê da amamentação. E para a mãe, tem algum benefício? Tem também. Para a mãe, ela, durante a gestação, ela se prepara para o corpo poder amamentar depois. Então, assim, ela ganha peso, gordura, né? E assim, durante esse processo, ela vai armazenando. E isso, quando ela tem o bebê, ela acaba gastando. O gasto calórico dela é maior quando ela está amamentando. Então, ela volta no peso mais rápido, ela libera hormônios que ajudam na contração uterina. Então, é um risco menor de ter hemorragia pós-parto. Além disso, tem toda uma proteção de câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de ovário, né? Tudo isso com a amamentação. A amamentação, ela costuma doer? É para doer ou é para ser uma experiência tranquila? Não é para doer, tá? Às vezes a mãe no começo sente dor, porque existe uma mãe que está aprendendo a amamentar e um bebê que está aprendendo a mamar, né? Então essa adaptação pode acontecer algumas coisas aí que ela passa a sentir dor, mas não é para, a amamentação dói, não é para doer. Então se estiver doendo, alguma coisa está errada e é algo que às vezes um pequeno detalhe você corrige e ela não vai ficar sofrendo, não é para sofrer. Então, para melhorar essa experiência, nesses casos que há relato de dor, de fissuras, qual profissional que é indicado a mãe procurar? Existem algumas consultoras de amamentação, que são pessoas que têm um curso, né, que ajuda aí na amamentação, ou pode procurar o banco de leite, que é um atendimento gratuito, aberto, né, e às vezes é um detalhe ou outro, então a gente fala, não fica sofrendo, procura ajuda, que às vezes é um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. E, em primeiro lugar, sempre é corrigir a pega, né? Porque às vezes o bebê está abocanhando de algum jeito errado e está causando essa dor, esse desconforto. Né? Então, sempre em primeiro lugar, corrigir a pega. Certo. Sempre lembrar que assim, a mãe, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, né?
ela tá aprendendo a amamentar e o nenê tá aprendendo a mamar. Então, são os dois aprendendo. Às vezes precisa de um pouquinho de ajuda. Sim, e não tem nada de errado com isso, né, gente? Não. Não nasceu tudo pronto ali, né? Não. Tudo certo. E às vezes no segundo filho, essa mãe tem uma experiência, então ela é uma outra mãe, é um outro bebê. Né? Então, o primeiro é muita novidade, mas no segundo é outra dupla ali, né? Então, às vezes vai precisar de ajuda também e não tem problema nenhum procurar essa ajuda. Eu Às precisei vezes foi de tudo ajuda. bem no terceiro, até o terceiro, no quarto, vai precisar de ajuda. Tudo vai depender dos dois se encontrarem. Certo. Sim. A gente escuta bastante relatos de mães, ainda nesse campo da dor, né, que tiveram fissuras, tudo. E também tem vários mitos, assim, que podem até ser perigosos, que vão se passando de geração em geração, né? No caso de fissuras, que é um relato muito comum, o que a mãe pode fazer e o que seria contraindicado? Até nesse âmbito de medicação, pomadas, né, tem que tomar bastante cuidado. Em primeiro lugar, corrigir a pega, né? Que isso é o que provoca. Então, não adianta a gente ficar usando coisas para resolver e não corrigir a pega. Então, em primeiro lugar, corrigir a pega. Ok, corrigiu a pega, o que a gente vai orientar para essa fissura? É sempre usar o próprio leite. Então, a mãe vai fazer uma ordenhazinha ali, pingou algumas gotinhas do colostro ou do leite, passa ele tem fator de cicatrização e não precisa ser tirado, não precisa ser lavado na hora de amamentar. Tá? E existem pomadas no mercado, óleos que ajudam nessa cicatrização também. Mas a gente prefere o leite, porque tem pomadas que precisa tirar a hora que o bebê vai mamar. Imagina na hora que você vai dar de mamar para o bebê, você ficar esfregando aquela mama machucada para tirar uma pomada. Deve incomodar ainda mais. Existem óleos que são compatíveis, pomadas que são compatíveis, mas tomar cuidado também o quanto está usando disso, porque às vezes fica aquela mama oleosa, o bebê não consegue fazer uma pega adequada, a boca escorrega. E a gente falou que tem que ter uma pega ideal, uma pega certa. Então, tomar cuidado com isso tudo, tá? Outra coisa que a gente escuta muito é aquele mito, né? O leite é fraco, não está sustentando o bebê. A alimentação da mãe, ela interfere na qualidade do leite, na produção do leite? Se for uma mãe que se alimenta adequadamente, não. Né? Se é uma mãe desnutrida, que precisa de alguns complementos, aí pode ser que a gente precise intervir também na amamentação do bebê. Porém, a maioria das mães, não, a gente não precisa alterar nada na alimentação. Claro, é uma alimentação saudável, né? Aquele prato colorido que a gente fala. Uma alimentação sem muitos temperos muito fortes, tipo pimenta, que pode dar um pouquinho de cólica. E álcool. Né? Bebida alcoólica é contraindicado na amamentação. Certo. Então, isso é totalmente um mito, né? O leite é fraco. Não, ele está atendendo as necessidades do bebê, ele né? Tá atendendo. Vocês falaram. E quando o bebê é pequenininho, o estômago dele é pequenininho também, um bebê recém-nascido. São 5 ml, né? Então, o bebê vai buscar um tempo mais curto. Então, ele vai mamar, tipo, de hora em hora, né? Então, não é porque o leite é mais fraco, é porque ele está aprendendo a mamar. A mãe está aprendendo a amamentar. Então, tem todo um encaixe. Conforme vão passando os dias, os meses, aí esse espaço vai ficando maior e tudo vai se encaixando. Resolvendo ali, certo. Existe alguma posição ideal para amamentação ou isso depende muito do bebê, da mãe? Isso depende muito da dupla, de uma posição que os dois se adaptem melhor, né? Existe a posição tradicional, onde a mãe posiciona o bebê aqui, né? E com essa mão a gente orienta a segurar a mama, dar um apoio para que mantenha uma pega correta, né? Ela pode trazer o bebê nessa posição, onde ela vai segurar o corpinho do bebê aqui, a cabeça aqui, e com essa mão ela sustenta a mama. Tem a posição sentada também. E ela pode até amamentar o bebê quando ela está deitada. Isso é uma posição interessante, até às vezes à noite, para amamentar, onde ela vai descansar um pouquinho mais. É importante só ter cuidado para ela não dormir e rodar em cima do bebê. Mas é uma posição muito boa também. Certo. E falando sobre intervalo, tanto entre as mamadas e também o tempo que o bebê fica mamando. Existe um ideal ou não? É livre demanda? O ideal é a livre demanda,
que a gente fala que é quando o bebê solicita e a mãe está disponível, né, para amamentar. A gente não fala mais em tempo de mamada, você dá 5 minutos no peito, 5 no outro. Não, porque isso depende muito da dupla, né? Tem aquele bebê que suga muito forte e aquela mãe que tem uma ejeção de leite muito forte. Às vezes você encosta, já esguicha leite. Então, para essa dupla, às vezes 5, 10 minutos de mamada é suficiente, né? E aí você pode pensar naquela dupla onde é um bebê que suga fraquinho, descansa muito, todos descansam durante a mamada, mas tem aqueles que descansam mais e que não suga tão forte. E a ejeção da mãe não é tão forte. Então, para essa dupla, 5, 10 minutos ele vai passar fome, né? Então, não se fala mais em tempo de mamada, depende muito da dupla também, tá? E o intervalo das mamadas, a gente também tem que ter muito cuidado em falar, porque às vezes tem uma mamada que o neném mamou um pouquinho e já dormiu, e aí daqui uma hora ele quer de novo. Então, estar atento aos sinais de fome, aos sinais de que ele quer mamar, a mãe está disponível, e assim seguir a livre demanda. A livre demanda é isso, né? A hora que os dois solicitam aí. Certo. E existem diferentes tipos de leite, né, ao longo, né, desse tempinho. Tem o colostro, tem o leite maduro. Vocês poderiam falar um pouquinho pra gente o que é isso? Porque são termos que às vezes as mães ficam perdidas, né? Nos primeiros dias, logo que o bebê nasce, até o terceiro, quinto dia é o colostro, né? Que é um volume menor, que é tão perfeito, né? Um volume menor porque o estômago do bebê é menor e é rico em anticorpos aí pro bebê. Então, até do nascimento, até terceiro, quinto dia é o colostro. Depois tem o leite de transição, que é do colostro pro leite, né? E depois o leite maduro a partir dos 15 dias. Todos eles têm a sua devida importância Cada ali, um. né? A sua composição também. O colostro ele é muito importante para fazer toda a parte gastrointestinal do bebê, para colonizar com boas bactérias, né? Super importante. Super importante. E até para os bebês de UTI, é muito importante essa colonização com essas bactérias, boas bactérias, né? Para fazer toda a flora gastrointestinal desse bebê. Então, assim, alguns lugares tem até a colostroterapia, né? Exatamente para ir colonizando esse trato gastrointestinal do bebê com bactérias benéficas para eles. O bebê de UTI é um bebê muito sensível, né? Então é muito importante proteger essa criança. E com o colostro, com o leite da mãe, a gente consegue promover isso. Então é assim, é muito importante e muito saudável para que esse bebê receba esse leite da mãe nesses primeiros dias. É um remédio ideal para ele. Exatamente, o remédio ideal para ele, isso aí. E para as mães, né, que estão esperando o nascimento, ou estão se preparando para engravidar, existe um preparo para a amamentação ideal, assim ou não? Não, há um tempo atrás a gente falava, tinha algumas orientações, mas isso tudo caiu por terra. Então, assim, não tem nada que você vá preparar a sua mama para amamentar. Tinha muita coisa de falar, tem que tomar sol, tem que deixar esse mamilo pronto. Não tem nada. Há controvérsias em relação ao uso do sol. Então, não existe hoje em dia nenhuma recomendação de preparo da mama. É importante que ela pense na amamentação, porque às vezes a gente engravida e pensa na via de parto, né? Eu quero cesárea, eu quero parto normal, vai pesquisar. É interessante ter entendimento em relação à amamentação, a importância, mas falar que você precisa fazer isso para preparar a mama, não tem mais isso. Até surge uma dúvida, né, em relação a esse preparo. A anatomia da mama, ela influencia, assim, a amamentação, até alguma condição de contraindicação? Porque tem os vários tipos de mamilo, digamos assim, né, anatomicamente falando. Isso é um impedimento? É assim, aquela coisa de que tamanho não é documento, é verdade, porque às vezes tem uma mama boa, mas ela tem muita glândula mamária, então ela vai produzir bem leite, e às vezes uma mama maior não tem tanta glândula mamária, às vezes é mais gordura, então não se preocupar com isso. Em relação ao mamilo, se ele é protuso, se ele é invertido, o bebê na hora de mamar, ele precisa abocanhar a areola, que é a nossa parte mais escura aqui, né? Então, é isso que ele tem que abocanhar, ele não precisa do mamilo para mamar, né? Então, a primeira coisa, vamos acreditar que vai dar tudo certo, depois se tiver que fazer alguma intervenção, a gente vai conversando, vai vendo, mas primeiro acreditar que vai dar certo, porque o que ele precisa é a areola, não é o mamilo, né? Bastante. E assim, justamente após o nascimento desse bebê, existe uma janela ideal de horário para que ele
mame esse colostro? Ou em average, assim? Uma pergunta muito boa. Existe, logo que o bebê nasce, a golden hour, né, que é a hora de ouro. Então, nessa primeira hora, então o bebê nasce, ele pode já, saiu ali de parto normal ou de cesárea, ele já vir para o peito e já fazer ali uma sucção. Às vezes ele não suga ainda, mas esse contato, isso é muito interessante para o sucesso na amamentação. E se ele conseguir mamar aí nessa primeira hora, é o ideal, porque já vai colonizando, já vai protegendo, e aí segue uma amamentação mais fácil. Então é muito importante as maternidades incentivarem essa golden hour, que é uma hora que o bebê está mais ativo, nessa primeira hora de vida. Depois ele cai numa fase de relaxamento, e ele passa mais algumas horas mais tranquilo. Então na primeira hora é muito importante pôr esse bebê para mamar assim. Às vezes ele até procura, é muito lindo de ver. Legal. Bom, assim, agora falando um pouquinho sobre ordenha, né? A gente queria saber em quais casos seria interessante ou recomendado, né, fazer a utilização da ordenha. A ordenha é muito importante quando a mãe fala que o peito dela está muito cheio, está causando desconforto. Às vezes na transição do colostro para o leite, que é o que a gente chama de apojadura, que acontece do 5º, 6º dia ali mais ou menos, varia de mulher para mulher, a maioria tem uma produção além do que o neném está mamando. Então isso causa desconforto nela, então você pode fazer uma ordenha para aliviar um pouco até ela atingir o conforto. E a gente fala assim, tirou um pouquinho, aliviou, para, porque a mama, quanto mais a gente estimula, mais produz. Então tirou um pouquinho, aliviou, já pode parar. Ou se a mama dela está muito cheia e o bebê não consegue abocanhar, porque na hora de mamar ele tem que fazer uma prega, né, que eu falei de pegar toda ela, então ele tem que fazer a prega. Se está muito cheio, isso fica esticado, como se fosse uma bexiga cheia, então ele não consegue abocanhar. Então ordenha um pouquinho até ele conseguir fazer a pega, tá? A gente conseguir fazer a prega e ele conseguir fazer uma pega ideal. Essa ordenha ela pode ser feita manualmente, né, com a própria mão da mãe ou do profissional que for atendê-la, ou com bomba de ordenha, que pode ser manual ou elétrica. A gente só orienta a tomar cuidado com o uso de bomba se essa mama estiver machucada. Porque às vezes está com algum machucadinho ali, aí vai fazer uma pressão, depende do tipo de bomba, faz uma pressão mais forte e pode machucar um pouco mais a mama dela. Então só ter cautela com isso. Então, assim, toda mãe pode fazer a ordenha? Pode ser. Ah, tá legal. E assim, o que é preciso para fazer essa ordenha e quais condições favorecem? A ordenha ela pode ser feita manualmente, então vai ser pelo profissional ou pela própria mãe. Às vezes é ideal até que a gente ensine a mãe e ela faça, porque ela sabe ali o limiar de dor, né? Porque se está muito dolorida, o profissional vem, aperta a ordenha, você tem que apertar um pouquinho, né? E ela sente muita dor. Então, ensinar ela que é uma ferramenta importante para ela conseguir se virar em casa depois, tá? E se for fazer em bomba, utilizar bomba, tomar cuidado com a esterilização desse material. Se for uma ordenha de alívio, tudo bem. Agora, se for uma ordenha que você vai utilizar esse leite depois, esse material tem que estar esterilizado. Certo. E assim, você comenta justamente sobre esterilizar esses materiais, né? E como deve ser feita essa esterilização para garantir que esse leite esteja seguro para o bebê? No hospital a gente tem a central de materiais que faz esterilização, né, do material, mas em casa ela pode ferver por 15 minutos a bomba. Então, por todo lugar ali onde vai passar o leite, onde vai ter contato do leite, tem que ferver. Então, põe lá numa panela, um caldeirão, né, ferve a água e deixa borbulhando ali por 15 minutos. Todo o utensílio da bomba, por onde vai passar o leite. E se esse leite for armazenado, pelo local, o vidro, né, a gente orienta a guardar num frasco de vidro com tampa de plástico. Então, deixar tudo isso ferver também. Bacana. E assim, quando esse leite é armazenado, por quanto tempo ele pode ser armazenado? Na geladeira, esse leite pode ser armazenado por 12 horas, tá? Então, se for conservar em geladeira, ele pode ser utilizado em até 12 horas. Se for congelar o leite, 15 dias, tá? Essa recomendação é do Fiocruz, que é a nossa referência para os bancos de leite, né, do Brasil. E tem algumas consultoras de amamentação, alguns outros países que falam de 3 meses, mas isso é recomendação dos outros países. Aqui no Brasil, e a nossa referência, que é o Fiocruz, é 15 dias o leite congelado. Então, nesse período, o leite pode ser descongelado e utilizado para o bebê, ou se for para doação do banco de leite, tem que ser utilizado neste período.
Ah, que legal. E assim, para mães que congelaram esse leite, como que elas descongelam? Pode usar micro-ondas, não pode? Não, a gente não orienta o uso de micro-ondas, a gente orienta o banho-maria, tá? Então a mãe ferveu a água lá, tira a água do fogo e vai colocar esse frasco com leite congelado ali na água fervida, né? E vai homogeneizando para descongelar. A gente não orienta o uso de micro-ondas porque ele aquece de maneira diferente, né? Então, às vezes aquece mais uma parte, menos na outra, e se aquecer muito, o leite pode perder as propriedades. Ah, que interessante. E assim, agora aproveitando um pouco de você, né, Karine, falando sobre o banco de leite, assim, quais os benefícios, né, que o banco de leite pode trazer tanto para as mães quanto para os bebês? O banco de leite tem algumas atividades, né, que para benefício seria, a gente faz ordenha das mães que estão com os bebês na UTI, tá? O ideal seria ser ordenha beira-leito. Então, lá na UTI, a mãe ordenha o leite do lado do bebê, porque tem o contato visual que ajuda numa produção maior aí de leite. Porém, hoje a gente não tem essa condição lá, então a gente faz isso no banco de leite. Então, a mãe vai no banco de leite, ordenha o leite e a gente manda esse leite pro bebê dela, tá? Então, esse leite é o que a gente chama de leite cru, né? Que não passou pelo processo da pasteurização. Então, a gente ordenha da mãe e manda para o próprio filho dela nesse período aí das 12 horas. Isso é muito importante porque o bebê vai receber o leite da mãe, né? Que é feito para aquele bebê, conforme a Carol falou. E a gente mantém a produção de leite dessa mãe, né? Porque às vezes esse distanciamento, o bebê está na UTI, a mãe está lá na casa dela, esse leite pode secar com o tempo. Então, ela vem pelo menos um horário no banco, a gente tira, a gente orienta ela a fazer essa ordenha em casa mais vezes para conseguir aumentar essa produção, tá? Quando não é usado leite cru, que aí entra os nossos leites de doação, ele é pasteurizado e aí ele no dia, por dia, ele é fracionado e a gente distribui esse leite para os bebês da UTI, tá? Um outro benefício do banco é o atendimento para essas mães com dificuldade, conforme a gente comentou. Então, as mães podem vir, a gente vai orientar para tentar deixar mais leve a amamentação, para ser realmente uma coisa prazerosa. Ah, legal. E assim, de que forma e quem pode ter acesso a esse leite doado, assim? O leite hoje ele é fornecido para os bebês da UTI neonatal, para os bebês do berçário, né? Então, quando o bebê sai da UTI, ele vai para o berçário. Ou se é um neném que não tem condições de ficar em alojamento conjunto, que é ali do lado da mãe, mas também não precisa de uma UTI, ele fica no berçário lá na Santa Casa. Então, a gente, primeiro, os bebês da UTI, depois, se tem um volume de leite no banco, a gente manda para os bebês do berçário, aí pode ir para a pediatria e para os bebês do alojamento conjunto. Bom, e continuando, né, Karine, com relação justamente ao banco de leite, quando esse leite é doado, ele é tratado? Como funciona? Ele pode ser destinado a qualquer criança, o leite de qualquer mãe, digamos assim? Existe a questão aí de aleitamento cruzado, né? Que antigamente existiam as amas de leite, né? Então, por exemplo, o neném da Carol podia mamar em mim. Isso antigamente era uma prática, hoje isso é totalmente contraindicado, tá? Pelo Ministério da Saúde, tá? Então, no banco de leite, quando a gente ordenha o leite de uma mãe, esse leite vai para o próprio bebê, que é o caso do leite cru. Então, tirou o leite da mãe, vai para o próprio filho. Quando a gente vai usar esse leite para outra criança, esse leite tem que passar pelo processo da pasteurização, tá? Que é um dos trabalhos lá do banco de leite. A gente recebe as doações, esse leite vem o leite cru, aí tem que passar pelo processo da pasteurização e aí ele vai ser distribuído. No processo da pasteurização, além de tratar este leite, o leite é submetido a alguns testes para ver se ele é apto ao consumo, tá? Então, tem um exame que avalia a presença de bactérias no leite. Se tiver micro-organismo crescendo, ele tem que ser eliminado o leite, tá? A gente avalia a acidez do leite. Se for um leite muito ácido, ele não pode ser usado. E a gente avalia também a taxa de gordura desse leite, porque aí dá para mandar específico para cada necessidade do bebê. Ah, muito Às vezes a gente precisa de um leite hipercalórico. Então a gente solicita para o banco de leite e elas têm essa análise para enviar para aquele bebê o leite pasteurizado e hipercalórico. Isso é interessante. Então é importante lembrar que o leite de uma mãe só vai para outra criança se ele passou pelo processo da pasteurização. Então, tendo estoque, a gente consegue atender esse público. Tá. No caso de mães em que os bebês estão na UTI,
assim, você comentou que pode ocorrer o risco do leite secar, né? Uhum. Existe medicamento indicado? Pode, não pode? O que você diz sobre isso? Existem medicações sim que vão auxiliar na produção do leite, porém a gente pensa primeiro em métodos naturais, né? Então fazer ordenha várias vezes. O neném mamaria, vamos pensar de 3 em 3 horas, né? Então fazer uma ordenha de 3 em 3 horas nessa mãe, ou ela faz em casa para ajudar na produção, ela tem uma boa alimentação, ela tem um estado emocional, que isso está muito ligado à produção do leite, né? E tentar manter tudo isso, pensar nessas maneiras que a gente tem antes de tomar uma medicação, né? Porque a medicação muitas vezes tem um efeito colateral, né? Então vamos pensar o que a gente pode fazer naturalmente para manter essa produção e até aumentar, né? Tá. E assim, como é feita a triagem para que uma mãe possa ser doadora? É só chegar lá e doar? Como funciona? Essa mãe, ela precisa estar amamentando, de preferência exclusivamente, né? Porque não faz sentido ela doar um leite se ela está usando outro leite para o filho dela também, né? Então, ela estar amamentando, ser saudável, não usar drogas e não ter uso excessivo de álcool, né? E aí, ela chegando no banco, a gente colhe alguns exames, são 8 exames de triagem. Se algum deles estiver alterado, ela não pode ser doadora. Tá? Aí a gente vai encaminhar ela para o serviço de acordo com o que tiver alterado aí. Então, estando esses exames ok, ela pode ser doadora, aí ela vai doar o excedente, então ela está estimulando mais, então ela vai produzir mais, e o que a gente recebe é o leite excedente, porque ela está amamentando o filho dela também, né? E quanto mais estimula, mais produz, tá? Que bacana. Quais as condições, né, para que essas mães possam se inscrever? Você já comentou assim, de fato. Então, é mais passar por essa triagem mesmo. Se ela estiver toda ok, ela pode ser doadora. Certo. Legal, então. Bom, nossas perguntas foram essas, né? Caso alguém tenha mais alguma pergunta após assistir o vídeo, pode deixar no comentário, pode mandar. A gente pede ajuda para os profissionais. E a gente queria agradecer, de fato, né, pela participação delas, pela disponibilidade, né, por essa troca tão grande de conhecimento. E assim, que vocês deixassem uma dica, né, um recado para essas mamães, para essas futuras mães, o que vocês diriam enquanto profissionais, né, como um acalento para essas mães? Eu acho muito importante a gente olhar o aleitamento materno com muito carinho, porque ele é de extrema importância, ele faz muita diferença na vida do binômio, né, da mãe e do bebê, é muito benefício para os dois. O leite materno é insubstituível, né? A gente sabe de propriedades dele, por exemplo, se o bebê está doente, ela é capaz de produzir anticorpos contra aquela doença através do contato do bebê com a saliva do bebê com o peito da mãe. Então, assim, nada substitui isso. E é importante que os profissionais apoiem, né? Porque às vezes é um detalhe, alguma coisinha que se fala que pode atrapalhar a amamentação, né? E é de extrema importância, muito benefício. Aí cada dia tem um estudo novo que vê um benefício do aleitamento para outro, para a sociedade, né? Então a gente precisa realmente olhar com muito carinho. Acho que esse vídeo é de extrema importância, né? Para quem ouvir, para quem vai ser mãe, para quem é capaz de ser uma rede de apoio e para nós profissionais da área, né? Que a gente tem um papel muito importante nisso. Verdade, com certeza. Você quer deixar algum recado? Pronto. Quero agradecer as meninas, achei fantástica a ideia delas, né? Eu acho que assim, tem alguma dúvida, procura o profissional, né, que possa te ajudar. Vá até o banco de leite, as meninas lá são fantásticas para auxiliar. Então assim, e procure sempre uma rede de apoio que te auxilie, né? Que te ajude a continuar a amamentar. Leia sobre, estude, veja vídeos, né? Que é muito interessante, é muito bonita, é tudo muito encaixadinho, né? Sim. Tudo muito encaixado, é muito bonito. É algo único, né? De fato. É único. Bom, o nosso vídeo foi esse. Obrigada e até o próximo vídeo, né? E não esquece de curtir, de compartilhar com outras mamães, com a sua rede de apoio também. E até o próximo vídeo.